palavra de Deus, você precisa perguntar qual é o evangelho que você está vivendo. Talvez, irmãos, não vai ser a palavra que você deseja ouvir, mas é a palavra que você precisa ouvir. E grave uma coisa sobre isso: este lugar, que é chamado casa de oração, igreja do Senhor, nós não iremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Aqui é um lugar espiritual, irmãos. Aqui é um lugar de salvação, aqui é um lugar de transformação. Então Deus não vai falar coisas que você quer ouvir. Deus vai falar coisas que você precisa ouvir, que nós precisamos ouvir. E não tem como, irmãos, não tem como você ficar plenamente feliz, satisfeita, a sua alma descansada, se você não passa o seu dia falando com Deus, ou pelo menos um tempo com Deus. Não, é impossível. Se você está se sentindo confortável, de nessa semana você não conseguiu se relacionar com Deus, seja no seu quarto, seja no monte, seja em qualquer lugar, se você entrou na presença de Deus e não se sente incomodado, algo de errado está acontecendo com você. É impossível. É impossível. Sem a oração, como eu disse, não tem discernimento de nada. Não tem como, porque o nosso Deus não é físico. O nosso Deus não é homem, não é humano, Ele é Espírito. E para nós ouvirmos a voz, para nós conhecermos a vontade de Deus, para nós nos relacionarmos com esse Deus, tem que ser nas disciplinas espirituais. E a mais importante, ou uma das, é a oração. Então Jesus aqui, nesse versículo, Ele estava ensinando os seus discípulos a orarem. E é esse alerta que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Deus está chamando você, que há muito tempo está vivendo esse evangelho mais ou menos, que não ora, que não tem uma dedicação nas disciplinas espirituais, que mais uma vez vai ser mais um culto para você, mais um culto que passou na sua vida. Enquanto isso, a sua vida está passando e passando e passando. Enquanto outros estão buscando ao Senhor, crescendo com o Senhor, conhecendo ao Senhor, deixando um legado para o Senhor aqui na terra, e outros estão passando mais um culto. Faz uma reflexão da sua vida. Quanto tempo de igreja você tem? E vê se você cresceu com Deus na oração. Analisa. Porque é uma questão, irmãos, de vida ou morte. Quem não ora, vai morrer. Quem ora, vai viver. Quem não ora, vai ficar perdido, vai ficar confuso. Satanás vai se andar como queria se andar com Pedro. Mas quem ora, tem direção. Quem ora, tem resposta. Quem ora, tem porta aberta. Quem ora, conhece a Deus, ouve a voz de Deus. Não desanima. Irmão, se você estudar a história dos nossos primitivos, a primeira igreja, nós passamos vergonha. Se você tiver uma curiosidade de pesquisar sobre a primeira igreja, a igreja primitiva, logo após os discípulos, todos eles sofreram coisas assim, terríveis, por causa do evangelho. Mortes terríveis. Mas testemunhos de que pessoas morreram cantando, morreram louvando, enfim, hoje, um cansaço tira as pessoas do culto. Hoje, como diz o pastor Luiz, uma festa tira as pessoas do culto. Uma proposta de trabalho, às vezes à noite, não estou aqui falando para você não trabalhar, não é isso. Mas a intenção do coração já está em não estar nos cultos dia de semana. Irmãos, o grande dia do Senhor vai chegar. E eu costumo dizer aqui, para quem fica lá embaixo na resenha, a gente brinca muito de que se nós não tomarmos o nosso jeito, se nós chegarmos no tribunal de Cristo, nós vamos passar vergonha. Porque olha só, eu já falei dessas pessoas, eu quero repetir de novo.
Daniel, ele orava simplesmente 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E não é uma oração de ajoelhar, Senhor, eu te agradeço, louvado seja o teu nome. Não, irmãos, é oração. É comunhão com Deus. Relacionamento com Deus. Não era uma oração abrindo a boca de sono. Era um relacionamento com Deus 3 vezes por dia. Moisés, o nível de Moisés era tão alto na oração, João, tão alto, que ele ficou 40 dias ininterruptos com Deus. 40 dias. Ao ponto dele descer do monte e o seu rosto brilhava. As pessoas tinham que pegar um véu e cobrir o rosto de Moisés, porque não suportava olhar para Moisés. Você acha que o nível desse cara era baixo na oração? Não era. 40 dias orando, 40 dias orando. Tem um discípulo que eu gosto da história dele, que é o irmão de Tiago, o irmão de Jesus chamado Tiago. Não é o apóstolo Tiago do não é o apóstolo Tiago. É Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição de Cristo. A história diz que ele foi jogado do pináculo do templo. E ele tinha um apelido que era Tiago Joelhos de Camelo, de tanto que ele orava. E essa história diz que quando ele foi jogado no pináculo do templo, ele estava todo quebrado. E antes das pessoas apedrejarem ele, ele se ajoelhou e orou. Morreu ajoelhado, orando. Esse é o nível das pessoas do passado. Olhe para você. Olhe para mim. Vamos olhar para nós. Hoje, você orou ao Senhor? Você falou com Deus hoje? Ontem? Você falou com Deus ontem? Terça-feira, você falou com Deus na terça? Segunda-feira, você se relacionou com Deus na segunda? Domingo, você se relacionou com Deus no domingo? Pense no evangelho que você está vivendo. Vamos pensar no evangelho que nós estamos vivendo. Olha esse homem aqui, George Miller, um missionário que construiu vários orfanatos, atendendo várias crianças. E a história diz que o sol não nascia antes desse homem ficar de joelhos orando ao Senhor. Todo dia ele levantava às 4 da manhã e orava ao Senhor. Eu estou mostrando a você que são homens comuns como nós, mas que esses homens decidiram buscar o Senhor, em espírito e em verdade. Eu estou pregando sobre como ter as orações respondidas. Susanna Wesley, esposa, mãe de John Wesley, sabe quantos filhos ela teve? 19 filhos. 19. Sabe quantas horas por dia Susanna Wesley orava? 2 horas por dia. Com 19 filhos. E mais uma vez eu brinco, Susanna Wesley vai estar no tribunal de Cristo, com seus 19 filhos. E Jesus dizendo, você mesmo com 19 filhos, tirava 2 horas para me buscar. 19 filhos. Coloquei mais um aqui, vou ter que falar dele. David Brainerd, todos conhecem também. Esse jovem missionário que ganhou tribos indígenas para Jesus. Depois você pesquisa a história dele. A biografia dele diz que quando ele começava a orar, ele perdia as horas, o tempo, ele perdia a noção do tempo quando ele orava. Tem uma história que diz que ele foi raptado, porque ele parou numa selva, numa tribo indígena, e ele queria ganhar essa tribo para Jesus. E ele se escondeu no mato ali e dobrou os joelhos. Começou a orar. Ele se perdeu no tempo. Quando ele acordou, ele estava amarrado dentro de daquelas cabanas da tribo.
Mas quando foi ver, ele estava 3 dias orando. Perdeu o tempo, perdeu a noção do tempo. 3 dias orando. Na hora que ele acordou, ele já estava amarrado já. O pastor pode confirmar isso, mas a pastora Edneia, e ver se o que eu estou dizendo é verdade. Quanto mais você ora, mais dá vontade de orar. Estou mentindo, pastor? Quanto mais você ora, mais vontade de orar você terá. Quanto menos você ora, menos vontade você terá de orar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vontade de ler a Bíblia você terá. Quanto menos você lê a Bíblia, menos vontade você vai ter, porque é espiritual. Deus é espírito. Faz o teste. É só fazer o teste. O primeiro dia vai ser horrível. Segundo, péssimo. Terceiro, horroroso. Mas no quarto, já começa a ficar diferente. No quinto, você já sente vários arrepios. No sexto, você já está chorando. No sétimo, você não está querendo sair mais. E no oitavo, os compromissos te chamam, mas você não quer ir para os compromissos. Eu não estou aqui me gabando não, irmãos. Só estou dando um exemplo do que é a oração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, que me ensinou a orar. Mas não adianta nada ele ensinar, nós ensinarmos, e a igreja não colocar em prática. Não adianta. Pregar, 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 e se você não chegar na sua casa, abrir a porta do seu quarto e entrar e orar. O anjo não vai descer e vai fazer você dobrar os seus joelhos, não, é você que entra para o quarto, é você que ora. Você que vai para o monte. Nem o Espírito Santo vai conduzir você, pegar pelo braço, não, é você que vai. Sem vontade, mas você vai. Cansado, mas você tem que ir. Somos nós. E aí nós iremos viver o extraordinário de Deus. Amém? Irmãos, vou ter uma toalhinha aqui porque a boca seca. Olha só. Vamos de novo analisar esses homens da Bíblia. Vamos pensar, amém? Use o seu raciocínio aí, deixa o Espírito te conduzir aí, você pensar um pouco. Para você entender a grandiosidade desses homens, irmãos. Eles não eram homens qualquer. Estou dizendo de super-heróis. Homens comuns, mas espiritualmente eram gigantes. Gigantes. Olha essa história do rei Ezequias. O rei Ezequias, para você entender, ele era rei em Israel e ele ficou doente. E aí o profeta Isaías entrou no palácio. Aí o profeta Isaías entrou no palácio e falou com ele assim: assim diz o Senhor, coloque a tua casa em ordem, porque certamente você morrerá. E aí o profeta Isaías entregou a profecia, virou as costas e saiu do palácio. E a Bíblia diz que Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ora. Quando Ezequias ora, a Bíblia diz que Isaías nem tinha chegado ao final do pátio. Deus fala com ele: volta lá e fala com ele que eu ouvi a oração dele. Deve ser aí uma faixa de uns 20 a 30 segundos de resposta. Isaías volta, e aí ele fala assim: assim diz o Senhor, vou te acrescentar mais 15 anos. Eu ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas. Que oração é essa, João? Que foi respondida em 30 segundos. Será que existe uma mágica? Será que existe algo diferente? Será que ele era super-herói? Tinha um telefone, o WhatsApp de Jesus? De Deus? Não. Nós vamos aprender aqui nessa palavra. Aí, olha só. Esses homens eram tão gigantes na oração, que aí o profeta Isaías fala para ele assim: Ezequias, como resposta da sua oração, o que você quer? Você quer que a sombra retroceda 10 degraus? Ou você quer que a sombra adiante 10 degraus?
A conversa dos dois, pastor. Olha, que conversa é essa? É? Agora que veio isso na cabeça. Que conversa é essa? Olha os mantos. O que você quer, Ezequias? 2 homens de oração, pastorzito, conversando. Homens monstruosos. Você quer que o sol, a sombra, retroceda ou se adiante? Isso era a resenha dos homens antigamente na Bíblia. Pode falar aí que eu vou orar e vou falar com Deus aqui agora, que Deus vai fazer. Aí Ezequias fala assim para Isaías: eu quero, é muito fácil, né, a sombra retroceder. Eu quero que a sombra se adiante 10 degraus. Aí Isaías, que era gigante também na oração, ora ao Senhor. E a Bíblia diz que a sombra se adianta 10 degraus. Eu fiz um estudo aqui, eu quero ler para vocês. Quero ler. Vamos fazer alguns cálculos simples, amém? Olha só, num dia solar de 24 horas, a Terra realiza uma rotação de pouco mais de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Sendo assim, cada hora possui aproximadamente 15 graus de rotação. Se a sombra do Sol retrocedeu 10 graus, isso significa que Deus inverteu o sentido da rotação, fazendo com que o planeta inteiro recuasse 10 graus. Esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos naquele dia, sem contarmos o tempo que a Terra demorou para voltar esses 10 graus. Pode parecer pouco à primeira vista, mas não se esqueça que estamos falando de um planeta de 12.742 quilômetros de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e uma massa de 6 sextilhões de toneladas, que gira a uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora, com oceanos, seres viventes em sua superfície. Quando Deus desacelerou essa terra e fez girar no sentido contrário e a desacelerou novamente para voltar à sua rotação normal, Ele precisou segurar os mares, a atmosfera, as montanhas, construções e tudo que se move, sem causar dano em nada. Deus realizou um milagre e moveu as forças do universo para responder à oração de um homem. Deixa eu tomar uma água aqui. Que evangelho nós estamos vivendo? Esses dias eu mandei para o pastor Luiz, um homem que a gente gosta muito. Acabou comigo. Não, acabou meu dia, não estou brincando não. Acabou comigo. Esse homem simplesmente, ele andou sobre as águas. Esse pastor que já é falecido. Acabou com o meu dia, acabou comigo. Desliguei a televisão, acabou. Sabe quando você fica abalado? Você fica abalado. Enquanto uns estão andando sobre as águas, outros estão... Nem sei o que dizer. Olha o que Deus fez para responder a oração de um homem. Ele era gigante ou não na oração? Josué foi a mesma coisa. Josué 10. Israel precisava vencer os amorreus. Josué estendeu as mãos para o céu e mandou o sol parar. Ele deu uma ordem ao sol, deu uma ordem à lua para parar. Ou seja, a rotação da terra também parou, porque é a terra que gira em torno do sol. Para responder a oração de um homem, esses homens eram gigantes ou não na oração? Uma pergunta para nós: você acha que esses homens oravam pouco? Você acha que era pouca a oração desses homens? Muito, pode ter certeza absoluta, que esses homens oravam muito. Outro exemplo extraordinário é de Elias e os profetas de Baal. Vocês conhecem a história. Imagina você numa reunião, aí você ora, só desce uma bola de fogo do céu, só isso. Tipo assim, você está numa reunião, e aí você pede ao Senhor e uma bola de fogo desce, como resposta da sua oração. Tinha intimidade com Deus ou não tinha? Nessa passagem aqui, para vocês terem uma noção, Elias, ele restaura o altar,
porque os profetas de Baal estavam tentando voltar a chover, né? Porque Israel estava 3 anos sem chover. E Elias toma a frente, porque Baal não é Deus, Baal não respondeu. Elias restaura o altar, ele faz um rego em volta do altar. E esse rego, ele tinha uma profundidade de mais ou menos até o joelho. O que Elias faz? Elias pega a água, ele joga a água no rego ainda, enche de água o altar. Elias ora ainda, e o fogo do céu lambe o altar com água, e deixa o altar seco. Resposta de um homem de oração. É o nível desses homens na oração. E vai essa pergunta para nós mais uma vez: qual era o segredo desses homens, gente? Por que nós não temos sido assim? Você nunca fez essa pergunta, não? Por que Deus está demorando demais para responder sua oração? Sendo que a oração de Ezequias foi respondida em uns 30 segundos. Sendo que a resposta da oração de Isaías foi no mesmo dia. Você nunca se perguntou por que Deus não tem falado com você? E eu disse isso para os jovens. É algo que tem que causar uma indignação em nós, em você. Se o Espírito de Deus, de fato, como diz Paulo para os romanos, Paulo usou esse termo, se de fato, porque eu não conheço, né, vocês, não estou julgando vocês, eu não conheço vocês, a vida de vocês lá fora. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, em nós, por que há muito tempo você não tem ouvido a voz do Senhor? Por quê? Mais uma vez, aqui porque o pastor Luiz é a nossa referência aqui, em oração. Mas ele vai concordar comigo, pastora Edneia também. Todos os dias que você for falar com Deus, algo Deus fala com você. Pastor, dá um joia aí, dá um glória aí, pastor, por favor, me ajuda a pregar, amém. Não é, pastora? Alguma coisa, algo de ensinamento você sai. Você sai da oração com algo de ensinamento que Deus falou com você. Não tem como eu entrar para conversar com Deus e Deus ficar calado. Mas porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, não querem ouvir o que Deus tem a dizer para a pessoa. Como o pastor ensina sobre a oração da comunhão, irmãos, a oração da comunhão é ouvir o que Deus tem a dizer. É relacionamento com Deus. Se você fizer essa comunhão na oração, Deus vai falar com você todos os dias. Pastor, o senhor está doido? Não estou doido, não estou ficando doido. Experimente para você ver. Deus fala conosco todos os dias. Todo dia. Então, qual era o segredo desses homens? E eu vou dizer aqui para você que é o texto base, amém? A resposta está no texto base. Eu quero explicar aqui para vocês, para nós sairmos daqui nessa noite, em nome de Jesus, colocando em prática, ou pedindo ao Senhor, para nós colocarmos em prática, amém? Querem que as suas orações sejam respondidas? Talvez você não quer, não sei, né? Talvez você não quer servir a Jesus agora, é você com Deus, amém? Olha só, então Jesus responde, aqui, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então são duas condições, amém? Jesus está mostrando que existe duas condições para que a nossa oração seja respondida. Claro que todas as orações não vão ser respondidas como a de Isaías e Ezequias. Existem orações que estão no tempo de Deus. Amém, irmãos? Mas aqui está a resposta. Então olha só. Se vós estiverdes em mim, que é a primeira condição. O que é se vós estiverdes em mim? É o aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É arrepender dos seus pecados. Se você recebe Jesus, se arrepende dos seus pecados, passa pelas águas do batismo, se arrepende genuinamente, entrega a sua vida a Jesus verdadeiramente, você começa a pertencer a Jesus. O seu nome é escrito imediatamente no livro da vida.
É isso que Jesus estava querendo dizer aos discípulos. É quando você se entrega a Jesus, entrega sua vida a Jesus, você passa a pertencer a Jesus Cristo de Nazaré. Seu nome é escrito no livro da vida, você é reconhecido nos céus, Deus começa a ser o seu Pai. E aí, vai adiante. Então, é simples. Se vós estiverdes em mim. Segunda condição, aqui que as pessoas pecam, esquecem, porque elas lembram que elas aceitaram a Jesus. Pastor, não, eu sou filho de Deus. Pastor, eu tenho fé em Deus, o que está acontecendo? Pastor, eu estou orando e nada está acontecendo. Pastor, minha vida não vai para frente. Pastor, mas eu sou filho de Deus. Pastor, eu nasci na igreja. Pastor, eu batizei tem 10 anos. Pastor, o que está acontecendo? Aqui está a resposta. Não é só pertencer a Jesus. As palavras de Jesus têm que estar em você. As palavras de Cristo precisam estar em nós. Como as palavras de Cristo estão em nós? Através da obediência. Então as palavras de Deus, elas têm que estar de duas formas na nossa vida. Eu quero aqui ensinar algo grandioso também, dentro da oração. Então as palavras de Deus, elas precisam estar no nosso lábio e também na nossa conduta. Então, ou seja, nós oramos a palavra de Deus e nós praticamos a palavra de Deus. Amém? Eu dei um exemplo lá no culto de jovens, eu quero dar esse exemplo aqui. Eu sei que o João fala. Tem mais alguém aqui que fala inglês? Cadê? Ninguém, gente? Alguém fala inglês aqui? Rafael, você pode vir aqui, Rafael, rapidinho? 30 segundos, minuto? Vem cá, João. Fiz uma encenação lá para os meninos entenderem. Eu quero que vocês falem aqui, vem cá. Pode ser embaixo mesmo. Isso, eles vão... Hello, Rafa. How are you doing? Hello, I'm fine, and you? I'm very well, thanks. I want to ask to you about how was your day today? My day is so grateful, and yours? Peaceful and grateful. Thank you very much. Muito obrigado. Amém? Exemplo simples aqui, mas vocês vão entender. O céu também. Primeiro, alguém entendeu alguma coisa aqui ou não? Alguém entendeu ou não? Ninguém entendeu nada, né? Alguém entendeu? Hã? Só o tempo, pastor. Você está no caminho, moço. Estamos no caminho. Mas aqui, o céu também é a mesma coisa. A oração, ela tem uma linguagem. Repita comigo, a oração, ela tem uma linguagem. E a linguagem é a palavra de Deus. Amém? Não entra na oração com as suas palavras não, que vai dar ruim. Deus, Ele não tem compromisso com as nossas palavras, irmãos. Então olha aqui, se você pertence a Jesus, agora a palavra tem que estar em você. Então a palavra tem que estar na nossa boca. Então um conselho de Deus para nós, quando você for orar, encha as suas orações com a palavra de Deus. Por isso que as pessoas não conseguem ficar muito tempo orando, porque elas têm usado outra linguagem na oração. Por isso que talvez também Deus não está respondendo às suas orações. Você tem usado outra linguagem na oração. Não dá tempo de eu mostrar a você aqui, mas pesquise essa história de Elias, Josué, que vocês vão perceber que esses homens, ao orar, eles usaram a palavra de Deus. Olha só, eu vou adiantar aqui que o tempo está acabando. Deixa eu achar aqui. Olha aqui, ó. Olha a oração de Ezequias, só para vocês terem como exemplo. Olha o que Ezequias orou.
Ezequias, ao receber a notícia, ele vira o rosto para a parede e ora assim: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Com o coração perfeito fiz o que era bom aos teus olhos. Ezequias orou a palavra, ele lembrou ao Senhor que ele andava na palavra. Se você pegar a história aqui de Neemias também, quando Neemias fica sabendo de que o povo de Israel estava destruído, Neemias, quando ele foi orar ao Senhor pedindo Deus para que Deus restaurasse Israel, Neemias não usou qualquer palavras na oração. Neemias usou a palavra de Deus. Neemias lembrou ao Senhor da aliança que Deus tinha feito com Abraão. E aí Deus agiu sobre a vida de Neemias, porque Neemias usou a linguagem da oração, que é a palavra de Deus. Exemplo aqui, irmãos, talvez não sei se vocês estão entendendo. Como que Deus vai abençoar um adultério? Fala para mim. Como que Deus vai prosperar alguém que está no suborno? Não tem como. Como que Deus vai dar crescimento para alguém que não está orando, não está jejuando, não está lendo a Bíblia? É estar indo contra a palavra de Deus. Deus não pode fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Como que Deus vai prosperar uma pessoa se ela não é fiel nos dízimos e nas ofertas? Não tem como. É isso. Então, quando nós formos orar, quando vocês forem orar, use a linguagem do céu. Mas aqui também não é o mais importante. E eu encerro aqui dizendo o mais importante: Deus não vai ouvir somente as suas palavras. Deus também não vai ficar encantado de você usar a Bíblia, a palavra de Deus, em suas orações. O que vai mover o coração de Deus, o que vai mover os céus e a terra em seu favor, em nosso favor, é quando Deus vê em nós a obediência na palavra de Deus. Ezequias falou: Deus, eu andei na tua palavra. Estou te pedindo mais anos de vida, Senhor, porque eu andei na tua palavra. Então, Senhor, me dê mais dias de vida. Deus viu que era verdade. Além dele orar, ele vivia a palavra de Deus. Por que que as orações não estão sendo respondidas? Pessoas até oram a palavra de Deus, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Eu vou te ajudar, estou aqui para te ajudar. Talvez ainda você não está entendendo ainda o que eu estou querendo dizer. Igual o pastor disse, você não está entendendo. Estou aqui para te ajudar. Olha aqui, ó. Vamos lá, vou te ajudar. Que eu fui ajudado também com essa palavra. Cadê aqui? 1211 páginas. Tem mais porque o João rasgou minha última página da Bíblia aqui. 1213 deve ter. 1213 páginas para você ler, aprender e viver. Um homem de Deus, ele não lê a Bíblia para ficar discutindo quem sabe mais. Ele lê a Bíblia para viver. Viver. Ele examina as Escrituras, como diz Jesus, porque cuidaste ter nela a vida eterna. Ele examina. Ele percebe aqui, ó, exemplo. Mateus 6,16. Aquele que jejua, Deus recompensa. Opa, vou jejuar. Mateus 6,6. Você está lendo na sua casa, Mateus 6,6. Entra para o seu quarto, fecha a porta, em secreto ore ao Senhor, porque Deus o recompensará. Ó, a Bíblia diz que aquele que ora, Deus recompensa, tem recompensa do Senhor. Não é pela recompensa, não, a recompensa é a presença de Deus. Mas ele viu na Bíblia, ele vai lá e obedece. Deixa eu orar. Ele viu no Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Opa, se eu conhecer a palavra de Deus, o meu caminho será iluminado. A minha vida será abençoada. Então, peraí, deixa eu ler, conhecer a Bíblia e colocar em prática. E aqui, irmãos, é um mar de ensinamento nessa palavra.
aos casados, eu sempre entro nos casados, né? Entrei nos solteiros lá, falei com os meninos, vocês já estudaram o que Deus quer de vocês no tempo de solteirice? Eu falei para eles no sábado. Vocês já pesquisaram, vocês já estudaram o que Deus quer de vocês? Vocês já descobriram, vocês estão vivendo o que Deus está mandando vocês viverem? Porque se vocês não estiverem vivendo, Deus não vai responder às suas orações. Você pode clamar, vai ser igual os profetas de Baal. Os profetas de Baal chicotearam o corpo. E, meu Deus, e vigília. Quantos crentes estão fazendo vigília e faz vigília? Vigília para cá, e vigília para lá, e faz vigília, e vigília. E ora, e vai, e passa propósito para lá. É um monte, eu não sei aonde, e nada. Por quê? Não executa a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus. Não adianta nada, irmãos. Não adianta. Deus não se comove com o nosso choro. Tem muita gente também chorando. Oh Deus, meu casamento está destruído. Senhor, restaura meu casamento. Oh Deus, aí usa a palavra, Senhor, o divórcio não te glorifica. Oh Deus, muda meu marido. Oh Deus, muda minha esposa. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Mas não está fazendo o que a palavra diz. Aos homens, para nós homens, para que Deus responda às nossas orações. Deus fala para nós não maltratarmos as nossas esposas, porque a nossa oração vai ser impedida. Então, eu não posso maltratar a Lorena, não posso tratar ela com ignorância, eu não posso, está na palavra. É o que eu faço? Eu executo. Se está escrito, eu faço. Se eu não estou conseguindo, eu peço a Deus, Senhor, muda meu coração. Eu sou ignorante, Deus. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, e vai, na oração. Pois a tua palavra diz, Senhor, que as minhas orações não serão atendidas. Eu quero executar a sua palavra. E aí Deus vê que você começa a agir sobre a palavra. Deus vai trabalhando no seu casamento. Porque Deus fica impedido, irmãos, de agir em nossas vidas se nós não cumprirmos a palavra dEle. E aí para as mulheres também. Coitada da pastora Dineia. Pastora, minha filha, Deus só vai atender você se você executar a palavra de Deus. Lê Provérbios 31, eu falei para os jovens lá também, o exemplo de uma mulher sábia, como que tem que ser. Não adianta nós fazermos o que a palavra de Deus não diz, gente, não vai adiantar. E aí, coloca a sua vida financeira, coloca a sua vida espiritual, coloca a sua vida sentimental, coloca tudo. Tudo está aqui. Tudo está aqui, irmãos, tudo. Tudo está aqui. Tudo. É nós sairmos daqui essa noite, estudar a palavra de Deus, examinar e colocar a palavra em prática. Eu fico abismado, eu vou tomar uma água aqui, pastor, me dá licença. Tem 5 minutos. Os povos estão nervosos demais, eu fico admirado com o nervosismo das pessoas. Ignorância demais dentro da igreja, irmãos. Não é só a igreja não, o povo em geral. Os crentes nervosos, ignorante, não pode falar nada com eles, não pode falar nada e briga. Sendo que o fruto do Espírito é mansidão. Eu não estou dizendo aqui de coisas que é relacionada à palavra de Deus, não. Nem isso não. Estou dizendo aqui, ô fulano, não faz isso não, faz assim. Aí acabou. Pastor Diné, acabou. Não pode falar nada com a pessoa. Ô fulano, faz isso, a luz está forte. Fica mais. Ô ciclano, você não veio no culto hoje, o que está acontecendo? O que o pastor está querendo? Sério, estou falando sério. Eu fico abismado, eu fico acompanhando aqui, estou aqui na igreja, fico sabendo as histórias. Estou aqui jogando ponto para ninguém não, só estou abismado, o povo está muito nervoso. Nervosismo é esse? Que falta de perdão é essa? A Bíblia diz que se eu não perdoar, Deus não me perdoa, pastor. Como, pastor? Fala para mim. Como, pastor? Como? É o fundamento do Evangelho, perdão. Fundamento do Evangelho, o perdão é o fundamento do Evangelho, gente. A Bíblia diz, voltando à questão de casais, eu não posso dormir sem resolver as coisas com a minha esposa, não posso dormir
magoado com a minha esposa. Tem casal que fica um mês sem conversar. Está dando glória. Não, irmãos, está tudo errado. Está discernindo o sonho, está nada. Sonho da mente, da picanha. Está sendo... Não, irmãos. Está tudo errado. Tudo errado. Pessoas que acham que são espirituais, não são espirituais. Não é. Isso aqui é para o seu bem. Para você acordar. Tem pessoa que está no manto, não. Se não ora, não está no manto. Se não cumpre a palavra, não está no manto, irmão. Não está no manto. Não está. Nós vamos gastar a nossa voz à toa. Estou aqui todo suado aqui. Se nós não executarmos executar a palavra, chega na sua casa, igual um viciado em jantar, os homens. Fica doido, fica louco para pesquisar o que a Bíblia diz com relação a casamento. Estuda, come a Bíblia. Descobriu? Vive agora. Vive. Começa a viver. Ore e vive. Você vai ver a sua vida sendo transformada. Você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida. Coloque sobre os seus pés, amém?